Landim deu uma entrevista recente dizendo o valor estimado do estádio do Flamengo e como pretende transformar uma engenharia financeira para compor esses valores sem comprometer o clube. Sou o Diogo Abreu, do canal Flamenguista do Norte, vem comigo que eu te explico. Landim deu uma entrevista recente falando sobre o estádio, quando abordado por torcedores, e ele disse a complexidade que é a construção desse estádio, dado o gigantismo do Flamengo, porque não estamos falando de um estádio para 40 mil pessoas, estamos falando de um estádio de mais de 100 mil pessoas e tem toda uma complexidade, como eu já venho falando em alguns vídeos e lives. E o que acontece? Existe uma composição idealizada, uma engenharia financeira para que você chegue a esse valor sem comprometer o clube. Quem vem acompanhando o canal sabe que a gente vem comentando sobre isso aqui, algumas situações, como por exemplo o Morro da Viúva, que tinha ali uma relação com o Bacen judicial que já foi resolvida, e o Flamengo, por exemplo, ele pode muito bem vender esse ativo e levantar aí algo em torno de 240 milhões de reais, é o valor estimado que o Landim falou sobre esse patrimônio especial. Existem também outras iniciativas, como a IPO, que é a relação da empresa BRB e Flamengo, que já foi inclusive aprovada pelo Bacen, e que isso vai representar algumas centenas de milhões de dólares, algo em torno de centenas de milhões de dólares, sim, mas a gente não sabe ainda o valor, porque isso precisa ser exposto no mercado de capitais para que tenha uma precisão, mas certamente vai ser um valor vultuoso, dado a valorização dessa empresa BRB Flamengo no mercado, entre outras iniciativas tantas, né? E uma delas que o Landim até também fomentou é eventualmente você vender parte das ações do clube, transformando o clube numa SAF, vender parte dessas ações para o investidor e captar esse recurso justamente para construir um estádio, sem que você perca o controle acionário do clube de futebol, da empresa de futebol. Isso é muito importante. Eu fiz um vídeo a respeito, vou deixar aqui o card, a respeito dessa conjectura de uma SAF, você vender parte das ações dessa empresa de futebol e você manter esse controle, dessa maneira atrair recursos. Enfim, existem outras maneiras e você precisa compor essa engenharia financeira para que você justamente trabalhe na construção de um estádio, então, no Flamengo, no gigantismo, sem que você comprometa o clube. Então, são vários pedaços de um quebra-cabeças que vai se encaixando até você chegar ali a uma equação realmente que mostre segurança nesse projeto de estádio. Eu sempre falei que é um projeto complexo, o Flamengo não pode, de maneira alguma, meter os pés pelas mãos e copiar exemplos mal-sucedidos do Corinthians, por exemplo, entre outros que se aventuraram sem ter algo realmente sustentável, sólido, que respaldasse essa equação e depois lá na frente quebrasse a cara, como aconteceu mesmo com o Corinthians. Então, nesse sentido, eu venho falando, o Flamengo está montando uma engenharia financeira, o estádio do Maracanã, o processo licitatório é muito importante para sustentar, para suportar essa análise, para suportar toda essa realização dessa engenharia financeira, para suportar todo esse trabalho em relação a captar recursos, em relação a tomar as melhores decisões em termos de médio e longo prazo, porque um estádio vai te impactar não nos primeiros anos, mas vai te impactar para os próximos 30, 40 anos. Então é uma das decisões mais importantes do clube de resgate Flamengo, e o Flamengo precisa fazer isso ponderando de forma muito racional, e eu acho interessante. A gente vem discutindo já isso, que é uma engenharia financeira, é viável, é muito viável, mas isso precisa ser trabalhado parte a parte. Projeto a projeto, pedaço a pedaço, da onde vem o dinheiro, como é que faz isso, em que momento isso vai se refletir aqui. Então, ele mesmo comentou sobre essa composição, citou a IPO, que a gente vem falando, citou o Morro das Viúvas, citou aí a questão de uma eventual atração de investidores abrindo capital de ações, acionário, né? E vendendo 30%, 40%, isso a ser discutido. E também, né, names rights, tudo relacionado a isso é uma composição. Para chegar nesse valor que é vultuoso, de 2 bilhões, talvez um pouco menos, um pouco mais, mas é nessa faixa. E como ele mesmo diz, o projeto de estádio do Flamengo tem que ser algo gigante, algo que espelhe o gigantismo do Flamengo. Nada menos que isso. Inclusive, ele projetou em relação ao modelo de estádio que ele gostaria,
que fosse o do Borussia Dortmund, devido à muralha amarela, né? Seria a muralha rubro-negra, muito em cima do campo. A gente vai fazer um outro vídeo depois a respeito disso. Mas é isso. Então o Flamengo está trabalhando nisso daí. O processo licitatório do Maracanã, como eu venho falando, é importante para que esse grupo que está trabalhando na idealização do projeto, dessa engenharia financeira do estádio, faça isso nas melhores condições, sem ser pressionado e sem ser pressionado para que você não tome as decisões erradas nesse sentido. Como eu disse, é um impacto de médio e longo prazo na vida do rubro-negro. A gente tem que construir um estádio, sim, que espelhe o gigantismo do Flamengo, mas a gente faça da forma correta, ok? Não esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele like, comente, deixe sua opinião e compartilhe esse vídeo com seus amigos nos grupos de WhatsApp. Um grande abraço e até o próximo vídeo.